Olá, tudo bem com você? Reencarnação. Você acredita em reencarnação ou não? Essa é uma pergunta muito interessante. Somos reencarnacionistas ou não? Isso não é um assunto novo, não é uma novidade. Isso vem há milênios na cultura da humanidade. A gente tem nos registros sumérios, nos egípcios. Os egípcios, eles, por exemplo, eles conservavam o corpo e nas tumbas eles colocavam até os pertences pessoais, né, para a utilização do corpo na nova vida. Eles achavam que aquele que fazia a transição na morte iria precisar desses itens numa nova vida, mas eles criam numa nova vida. Muitas doutrinas e muitas religiões creem e pregam a reencarnação, das mais tradicionais. No judaísmo também, o hinduísmo, ele crê na reencarnação, com algumas particularidades, cada uma do seu jeito, da sua forma de ver. O budismo também, a Umbanda ela é reencarnacionista, o espiritismo também, mas não é o espiritismo que trouxe isso para nós. A codificação espírita, ela esmiuça um pouco isso para a gente, ela explica mais didaticamente. O Pentateuco de Kardec explica mais didaticamente isso. Mas cada religião, cada doutrina que crê na reencarnação tem a sua particularidade, a sua forma de ver esse item. Não é o meu objetivo aqui, de forma alguma, te convencer ou fazer você acreditar em qualquer coisa. Não, não, não. Cada um tem a sua forma de ver, cada um tem o seu tempo de aprendizado, seja qual for a área. Mas acredito que se você está aqui, você é um buscador que nem eu. Um buscador de informação, um buscador de expansão de consciência, né? Um buscador, eu não digo da verdade, mas das explicações que existem sobre essa nossa vida. Acredito que todos nós que estamos aqui somos um pouquinho assim, né? Uns mais, outros menos. Alguns estão chegando agora nesse tipo de assunto, outros já estão há mais tempo. Se você não for reencarnacionista, não crer nisso, tudo bem. O objetivo aqui não é, novamente, fazer com que você acredite nisso. O objetivo é a gente tentar fazer uma reflexão sobre o assunto reencarnação, para que a gente utilize essa possibilidade, ou vamos dizer assim, essa tese, caso você não acredite, a gente pode usar esse termo de tese, para o nosso dia a dia. A menos, é claro, que você seja uma pessoa que não creia em reencarnação e também não esteja buscando nada, né? Tem sim muitas pessoas que pensam o que é desta existência, que essa existência é para trabalhar, para se alimentar, para descansar, procriar, para copular e para tentar ser o mais feliz possível com aquilo que tiver ao seu alcance. Mas o tema reencarnação nos traz uma forma muito peculiar, muito diferenciada e nos abre portas para novas reflexões no dia a dia. Por exemplo, a gente indo, vamos dizer assim, para a tese da reencarnação ou crendo na reencarnação, seja da forma que for, da sua doutrina, da sua religião, a forma que explica, do jeito que ficar melhor para você um entendimento, aquilo que ressoar para ti, que tocar no teu coração, que você entender como a sua verdade. Mas de todas essas formas, essa tese da reencarnação nos ajuda a montar, vamos dizer assim,
uma metáfora do que seria essa existência. Pensando como reencarnação ou reencarnacionista, eu diria o seguinte: vamos imaginar uma metáfora da escola. Essa nossa existência, o planeta Terra em si, ele seria uma escola, uma grande escola. Cada existência nossa nesse planeta, ou cada etapa nessa escola, seria um ano escolar. Durante todo o processo da nossa escolaridade, ou seja, durante toda a nossa vida, cada existência seria uma etapa, um ano escolar. Nessa metáfora, o corpo físico que a gente, quanto espíritos, alma encarnada ou consciências eternas, o corpo físico seria a veste, seria a roupa com que você vai para a escola. Na tese reencarnacionista, ou a gente refletindo sobre reencarnação, neste caso, por exemplo, qual é a importância que você dá para a roupa que você vai para a escola? O corpo físico é sim muito importante, mas ele é usufruto nosso, quanto espírito, por determinado tempo. Nós nos utilizamos dele como ferramenta. É um templo sagrado, mas como ferramenta, ao perecer o corpo físico, ou seja, ao trocar a veste, nós continuamos sendo os mesmos e continuamos no processo de aprendizado e desenvolvimento. Cada existência sendo uma etapa dessa escolaridade, desse desenvolvimento na escola, é apenas mais uma etapa também. O objetivo é o aprender, é o se desenvolver, é o se relacionar com as mais diversas vertentes de pensamentos, de forma de viver, como os nossos colegas durante o período escolar. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua família com o seu estilo próprio. Uns estão mais adiantados, estão em anos letivos mais à frente, outros estão em anos letivos um pouquinho mais para trás, alguns estão repetindo de ano. Essa metáfora ela é muito interessante e muito agradável e deixa muito claro para nós a parte básica do que seria a reencarnação. O planeta Terra, a nossa escola, ele é vital e ele serve para a nossa evolução. Trazendo esse tema da reencarnação para o nosso dia a dia, de forma muito básica, muito simples, sem entrar profundamente nesse tema, a gente consegue perceber no nosso dia a dia as situações que nos servem de aprendizados. Porque daí a gente toma a nossa vida, a nossa existência e tudo aquilo que ocorre com a gente como instrumento para aprendizado que é para a gente avance, para que a gente possa avançar nesse sistema de ensino. Ano após ano, série após série, existência após existência. Isso nos traz uma solução de continuidade. Isso nos ajuda com o estudo, com a meditação sobre esses temas, com o aumento das nossas percepções, a expansão da nossa consciência, isso nos ajuda a manter uma tranquilidade ante aquelas situações que para muitas pessoas seria um descontrole emocional. Eu não estou falando de frieza, daquela pessoa fria, morreu, tá tudo bem, vai reencarnar, você não tem que sofrer, ele continua vivendo do outro lado. Não, não, não. Isso é frieza. Isso é muito desagradável. Não se fala isso para ninguém e não se age assim. A gente perde um ente querido, a gente perde um amigo, a gente vê que alguém nos deixou dentro dessa existência
a gente tem a saudade, a gente tem a dor da perda, a gente tem o luto, a gente sente a falta, a gente não gostaria de perder o contato com aquela pessoa, o contato físico, né, do dia a dia. Mas o tema da reencarnação nos traz a tranquilidade, a partir de um determinado momento, de que esta pessoa, vamos dizer assim, encerrou aquele período de aprendizagem. Teve uma pausa nesse ano letivo na escola, mas vai prosseguir o curso novamente. Vai seguir os estudos, vai seguir evoluindo, porque ela simplesmente pegou a roupa da escola e retirou, que é o corpo físico. Pereceu o corpo físico, mas ela continua existindo, pois é um ser eterno, é um espírito eterno, é uma consciência que permanece. Esse tema da reencarnação, ele também nos ajuda no dia a dia, não apenas nessas questões assim mais sérias, vamos dizer assim, mais polêmicas, mas também nas pequenas coisas. Porque aonde eu compreendo e tenho para mim que o estar encarnado, o viver essa existência, é uma etapa de um processo evolutivo que dura milênios e que eu sou um ser eterno, como que eu vejo as coisas no dia a dia? Muda, muda muito. Porque eu quero aprender mais. Eu quero aproveitar esse tempo. Não é o postergar, então, bom, se eu não conseguir fazer nessa, eu resolvo na outra. Não. Isso é uma ilusão. Vamos voltar lá para o autoconhecimento, vamos voltar lá para a reforma íntima, vamos voltar para o assunto expansão da consciência. Isso ajuda nesse processo, ajuda muito. Porque daí eu percebo o seguinte, qual é o meu objetivo aqui? É trabalhar, alimentar, excretar e copular para reproduzir? É tornar a minha vida um estresse, uma correria, uma busca nunca alcançável por bens materiais que são perenes? Por coisas que eu adquiro, uso, usufruo, mas não são eternas. Eterno sou eu. O que vai permanecer comigo quando eu perder essa veste, essa roupa? Quando o corpo perecer? O que passa comigo para o outro lado? Passa o que eu sou, passa o que eu sinto, passa o que eu penso, passa como eu vejo a vida, passa as relações interpessoais que eu construí. Então, o que eu vou começar a focar, a exercitar durante a existência pensando nisso? Não é que eu vou abandonar todo a questão material, a conquista material. Não, isso é inerente à nossa vida. Isso é necessário. Mas eu vou começar a pensar o quê? Eu vou ter coisas para usá-las, para levar a minha vida com determinado conforto, atendendo algumas necessidades. Mas essas coisas que eu vou adquirir são instrumentos para que eu use, não para que eu seja usado por elas. Com uma ânsia de conquista, 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 ou acúmulo e acúmulo, para levar para onde? Para quem? Isso eu não levo comigo. Falando de reencarnação, por exemplo, reencarnação tem na Bíblia. O próprio Mestre Jesus, no Novo Testamento, ele fala que Elias já havia voltado, só que ninguém tinha reconhecido. E na passagem diz assim: e os discípulos, o ouvindo, entenderam que falava de João Batista. Isso está no Novo Testamento. Tem um diálogo entre o Cristo e Nicodemos. Nicodemos, o doutor do Sinédrio. Doutor do Sinédrio.
onde o Cristo diz para ele: em verdade vos digo, não entrará no reino do céu aquele que não nascer de novo. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, tem um capítulo inteiro sobre esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Eu não vim aqui convencer você de nada, mas vim trazer mais um ponto para ajudar na nossa reflexão e no nosso trabalho de expansão da consciência. E o que é a expansão da consciência? Eu conseguir agregar o máximo possível de ferramentas, instrumentos e informação para que eu construa dentro de mim o meu entendimento. E com isso eu tenha possibilidade muito melhor, possibilidades muito maiores de exercer um autoconhecimento e uma reforma íntima mais estruturada, sem ilusões. Pois senão, qual é o objetivo da nossa vida? Você, eu tenho certeza que chega a refletir sobre isso. Isso é uma inquietação sua também. Qual o objetivo desta vida? É nascer, crescer, trabalhar, reproduzir? Envelhecer, ficar doente? É adquirir o máximo de bens possível e depois para deixar para as futuras gerações? O que é essa nossa vida? O que seria essa nossa vida se a gente passasse toda ela apenas cuidando dessas partes materiais, da materialidade, e não nos mudássemos, no sentido de nos melhorar? E aonde entra a reencarnação nisso? E se eu, a partir dos 40, 50, 30 anos, começo a realizar esse processo, começo a me mudar, começo a me melhorar, aí chega ali com 50, 60, 70 anos, nossa, agora sim que eu estou bombando. Eu consegui muita evolução comigo mesmo, no meu íntimo. Sou um ser humano muito diferente, muito melhor do que eu era, só que agora eu vou desencarnar. Então eu fiz todo um processo, toda uma caminhada, todo um aprendizado para ter uma interrupção ali na final, para chegar ali adiante, logo ali adiante, porque os anos e as décadas passam num piscar de olhos. E ali terminou? E aquelas coisas que eu não consegui trabalhar em mim? Quantas pessoas você conhece que chega numa idade já bem avançada e as pessoas não amadureceram emocionalmente ainda? Porque maturidade emocional não é uma questão de idade. Não é assim de que quanto mais velho, melhor fica. A gente tem provas disso no nosso dia a dia. Maturidade emocional é uma questão de escolha. Chega no final da vida, no final da existência, e aqueles itens que eu não consegui trabalhar em mim? E aquelas inimizades que eu criei ao longo desta vida? E aqueles rancores que eu ainda guardo comigo? Aquelas mágoas? E aqueles tropeços, aqueles erros que eu cometi com aquelas pessoas que eu falei que eu gostaria de ter uma nova chance de me aproximar, de conversar, de dizer que sinto muito. Dizer, olha, foi em outro período, eu não sou mais assim, eu sinto muito pelo que aconteceu. E aí a gente morre e não teve essa oportunidade. De que valeu a vida? Isso falando de alguém que está galgando uma caminhada ao longo dos anos. E daquele que desencarna com 20 anos, com 30 anos, na juventude, na adolescência, que nem teve tempo de pensar nessa questão de se trabalhar emocionalmente, de entender como é o processo da vida. Ele viveu até ali, até 20 anos, até 15 anos, menos até, e desencarnou. Onde a paridade nisso? Uns vivem pouco, outros vivem muito. Uns nascem com um determinado tipo de vida, de estrutura, com uma situação financeira melhor, ou numa família mais tranquila, mais harmonizada.
outros nascem numa família em pé de guerra, com muita dificuldade financeira, uns passam por problema de drogadição, outros vêm numa família mais religiosa. Qual é a paridade nisso? Se pensarmos pelo ponto de vista da reencarnação, que é apenas mais uma etapa de evolução, a gente começa a buscar o entendimento e começa a ter mais ferramentas para chegar nesses entendimentos de que realmente é mais uma etapa. De que aquilo que foi vivenciado, seja bom, desagradável, ruim, mais tempo, menos tempo de vida, também serviu de determinados aprendizados. Lembra que eu falei em vídeos anteriores que a partir do momento que a gente começa esse autoconhecimento, a busca pela reforma íntima, a expansão da consciência, tudo nos serve como aprendizado? A reencarnação é um caso desses, por exemplo. Com a reflexão sobre a reencarnação, a gente levando as nossas ideias, as nossas meditações sobre os nossos estudos, de que essa existência é mais um ano da grande e eterna escola que a gente vive, todas as oportunidades que tivermos de diálogos, de situação na vida, de dificuldades, de felicidades, de conquistas, de decepções, vamos tentar olhar com os olhos de aprendizado, porque entendemos que estamos num processo evolutivo. Isso nos serve de combustível também, para que a gente continue cada dia, a cada semana, a cada ano, tentando nos melhorar cada vez mais. Reencarnação é um tema profundo, é um tema vasto, a literatura é muito vasta sobre o assunto, há comprovações já de reencarnações, existem estudos muito sérios e pesquisas em universidades pelo mundo sobre isso, não está só no campo religioso, mas como forma de meditação, como forma de reflexão, como forma de nós trazermos mais consciência para a nossa vida e nosso dia a dia, é um tema muito agradável. Muito agradável. Comece a buscar sobre o assunto se você se interessar. E se você já tem interesse há mais tempo e já entende um pouco mais e já estuda um pouco mais sobre reencarnação, aproveite para refletir um pouco, já que esse tema veio à tona aqui no canal. Refletir um pouco de que modo nós, eu e você, estamos usando essa consciência de sermos seres reencarnados no nosso dia a dia. De que formas estamos vivendo o nosso dia a dia? Cada conversa, cada situação, cada problema. De que forma a gente está trazendo essa reflexão para os nossos atos, para as nossas experiências, para os nossos sentimentos, para as nossas relações interpessoais, para a nossa vida profissional, para a nossa vida íntima no dia a dia. Fica então essa reflexão para a gente, vamos refletir, vamos expandir um pouco mais a nossa consciência e observar um pouco mais como são todos esses detalhes no nosso dia a dia. Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima.